Maria Carla. Maria Carla de Palmares, irmãos. Nossa irmã Maria Carla de Palmares, ela diz assim: irmão Caetano e toda a equipe do programa Sede de Deus, eu louvo a Deus por esse programa, pois quando o aplicativo não está pegando, eu fico ansiosa para que alguém me envie o programa por um grupo que eu participo. Esse grupo é do Recife e alguém já tem acesso a esse link. Irmão Caetano, venho com a oportunidade de falar o quanto Deus tem feito em minha vida. Aos 22 anos de idade, ali em Maceió, passei por uma dificuldade. Viajei procurando emprego, isso na década de 80, mas não consegui o emprego. Quando chegando lá, era um engano, alguém queria me enganar. Confesso que irei falar palavras aqui, amenizando, mas é forte as palavras, qual posso transmitir. Irmão Caetano, chegando ali em Maceió, alguém me leva para trabalhar, e quando chego lá eu percebo que eu estava sendo enganada. Queriam me levar para um prostíbulo, e eu recuei na hora, eu disse, eu não quero, eu não aceito. E a pessoa disse, então, voltar, você não vai voltar mais porque eu não te devolvo a tua cidade. Irmão Caetano, foi difícil para mim. Naquela época não existia celular, naquela época não se existia telefone na casa de todo mundo e também não se existia ônibus ou táxi como os dias de hoje. E eu quero lhe dizer que eu passei dias e horas difíceis ali em Maceió. Dormi por vários dias nas ruas, e dormindo nas ruas, sempre recebia visitas durante a noite das pessoas que passavam da igreja e me convidavam para ir para a igreja. E eu sempre dizia, a minha vida não está boa para eu ir para a igreja. Eu não tenho uma roupa limpa, eu não tenho um calçado, eu não tenho como ir para a igreja desse jeito. Então o casal, ele me acolheu na casa dele e começou a cuidar da minha vida. Ali aos 22 anos, estava de uma maneira que é como se encontrasse um pai e uma mãe, pois não sabia voltar. Antes só de caminhão, fui de caminhão como uma carona, mas para voltar, eu não tinha mais aquele mesmo endereço do povo que viajava para Maceió. Lembro que tinha um homem chamado aí de Porto Calvo, chamado Puro, tinha outro chamado Amaro Miné, outro também que eu lembro, que viajei com ele, que era do Recife. Me falha a memória o nome dele agora, mas sempre ele dizia que passava em Porto Calvo. E quem me levou em uma carona foi um homem chamado Puro. A mulher dele é uma alva, mulher alva, não lembro o nome dela agora, mas uma pessoa respeitadora, uma pessoa que me ajudou quando me trouxe para Maceió naquela época. Irmão Caetano, estando na casa daquele casal, certo dia, eles viajaram e nesta viagem eles sofreram um acidente. E esse acidente foi grave. O homem, seu Pedro, faleceu na hora. E a dona Gemima
ela passou ainda 3 meses acamada do acidente, mas não resistiu. Eles não tinham filhos e ficou ali agora a casa, a minha responsabilidade. Esperei alguém da família vir, eles não vieram. Só sei, irmão Caetano, que 6 meses depois eu estava com um homem dentro de casa. Eu estava casada. E aquele homem, ele fez com que eu botasse a casa no nome dele, pois ele dizia que como eu não tinha os documentos completos, alguém da polícia ou do Estado poderia tomar a casa. E me convencendo, como já estávamos casados, não no papel, me convenceu passar a casa para o nome deles. Naquela época era mais fácil. Chegava no cartório, dava uma quantidade em dinheiro e se facilitava. Só foi preciso levar 3 testemunhos para dizer que o dono da casa tinha deixado comigo, mas não com papéis assinados. Depois de tudo nas mãos e no nome daquele homem, ele começou agora a me expulsar de casa. Me botava no quintal para dormir, enquanto recebia outra em casa. E eu fiquei com medo de falar para os vizinhos o que estava acontecendo, para que os vizinhos não tomassem uma providência. Irmão Caetano, aquele homem, ele chegou a raspar minha cabeça quando eu falei que ia procurar um advogado. E como eu era vaidosa, ele raspou a minha cabeça, me cortou meus lábios, que eu fiquei com os lábios abertos. Ele tratava de mim com aroeira, cachaça e babatemão. Sarou, não fui pontear e ainda hoje eu tenho a cicatriz. Hoje não é mais meus lábios abertos, porque fiz em determinado tempo uma cirurgia. Mas eu quero lhe dizer que ele me quebrou todos os meus dentes, o qual me impedia sorrir como eu sempre gostei. Ele me cortou parte da minha orelha, porque eu dizia para ele que ia embora porque não ia suportar. E tudo isso, irmão Caetano, sem os vizinhos saber, porque era uma casa murada, e ele dizia: se você falar alguma coisa, eu lhe mato. De que nós vivíamos? Da aposentadoria daquele casal, porque ele também arrumou um advogado e passou a aposentadoria dos dois para ele. Então ele tinha como ficar em casa sem trabalhar, recebendo mulheres e eu sofrendo. Irmão Caetano, ele chegou a me cortar as partes íntimas. E com isso eu sofri muito. Criou bicheira. Para quem não sabe, são bichos, tapuru. Porque ele não me deixava fazer o tratamento no hospital. Irmão Caetano, um determinado dia, eu não suportando mais, eu disse: Deus, eu não suporto mais, eu vou embora. E quando eu falei ao Senhor que ia embora, foi porque eu me preparei para pular o muro. E quando eu estava subindo naquele muro, ele me deu uma pancada nas minhas costas com uma estaca, ou seja, um pedaço de madeira. E eu caí, fraturei 2 costelas e quebrei um braço. Mas aí ele teve que me levar para o hospital. E o médico viu e disse: por que seus lábios estão assim? Eu não podia falar.
como foi esse acidente? E eu disse a ele que estava subindo no muro para tirar um gato que estava preso na árvore. Menti, porque o homem estava ao meu lado e não podia falar a verdade para o médico. Porém, o médico foi sincero e perguntou: eu posso lhe fazer uma pergunta? E eu falei: sim, doutor, claro que sim. E ele disse: me permita a minha sinceridade e me desculpa, porque a senhora está com mau cheiro de podre. Aí foi quando eu não temi. E eu disse: é que eu estou com um ferimento muito grande em minhas partes íntimas. E ele perguntou o que foi. Mas aí agora eu neguei. E ao negar, irmão Caetano, eu disse que me feri enquanto fazia o meu tratamento de higiene. Ele pediu para ver. E ali aquele homem, o que eu tinha como marido, me deixou no hospital e foi embora. Irmão Caetano, eu não sabia o nome da rua, eu não sabia o lugar, porque para onde ele me levou era muito longe o hospital. Eu não sabia voltar só. Ele me deixou no hospital. E quando eu falei a verdade para ele, o médico se revoltou e se prontificou de me levar para a casa dele. E ele ficou procurando. Naquela época não se tinha, como hoje, câmeras nos hospitais ou em setores. Mas aí o médico disse que gravou a fisionomia dele. E o médico se pôs a procurar, falou com o delegado e fez um retrato falado, como dizem, e começou a procurar aquele homem. Depois de 6 meses, chegou até a casa, mas ele já tinha vendido a casa. Resumindo o testemunho, o médico tomou conta de mim e eu fiquei trabalhando na casa dele. A casa foi vendida, perdi, mas o Senhor me deu vitória. Porque o médico, ele tinha um irmão, e assim ele aconselhou o irmão que me tivesse como esposa, o que ele aprovava. Isso 2 anos depois que eu estava trabalhando na casa dele. E eu casei com o irmão desse médico, vivemos até hoje, graças a Deus. E louvo a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, como o Senhor sempre diz. Deus tem cuidado de nós. Louvo a Deus pela oportunidade, louvo a Deus pelo espaço. E um dia, quando eu for em Porto Calvo, quero lhe conhecer pessoalmente, que só lhe conheço através de vídeos e fotos na rede social. Um abraço de Deus para o senhor também. Meu esposo também manda um abraço de Deus e para a sua família, irmão Caetano. Que Deus continue abençoando, derramando graça sobre o teu ministério, sobre a tua vida. Podemos, esse ano de 2020, olha, amados, preste atenção. Ela escreveu para mim o testemunho do ano 2020, foi o ano passado, tá bom? Vou continuar. Nesse ano 2020, estou lhe escrevendo no mês de dezembro, mas para a glória de Deus, já contamos pelo menos 38 pessoas que tomaram decisão para Jesus em 2020 pelo programa Sede de Deus. Eu agora vou abrir um espaço aqui para dizer, sinceramente, eu não cheguei a contar, né? Mas tem alguém que conta, tá vendo, irmãos? Tem alguém que conta. Voltando ao testemunho, louvo a Deus e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando, guardando e protegendo sempre. Manda o teu testemunho também. Envia o teu testemunho, que temos o prazer, temos a honra e a alegria de transmitir. Aí alguém mandou um testemunho e disse assim: irmão Caetano, eu só não queria que o senhor dissesse o meu nome. Só as iniciais. Pode ser? Claro que sim. Confidenciamos a sua identidade. Se você quiser, pode ser apresentado como irmã Maria, irmão José, ou então pelas iniciais, tá bom? Respeitamos a sua decisão e pedido. Um abraço de Deus.